Como vocês têm acompanhado nas últimas semanas, todo um processo dos coletivos que ocupam o espaço público, que estão em diálogo com o Estado, de uma maneira muito delicada, porque o Estado e o município não estão colocando agentes culturais para fazer esse diálogo e estão passando essa responsabilidade para o seu braço mais bestial, que são as forças repressoras da Guarda e da Polícia Militar. Essa mediação, no caso dos coletivos musicais, se deram em torno do uso do som, e da gente do teatro se deu no caso do campo simbólico do nosso discurso. A gente está fazendo um espetáculo que foi patrocinado pelo governo do estado, através de edital público, e que agora ganhou um novo edital para poder circular pelo estado todo com esse espetáculo. E essa dicotomia de relação estatal ontem se fez presente com a Polícia Militar, que interrompeu o espetáculo por não aceitar a nossa abordagem estética e ideológica sobre o que a gente se dispôs a pesquisar, que no caso era a própria instituição da Polícia Militar, criando até uma situação muito engraçada, onde a nossa primeira cena é justamente nós, atores policiais na peça, chegando no espaço público para poder coibir uma manifestação cultural. E assim que acabou a cena, eles reproduzindo a mesma cena com a gente, só que com armas de verdade, com submetralhadora, com ameaças de prisão, com coerção da plateia, que não pôde filmar o que estava acontecendo, que tivesse seus celulares apreendidos, se foram ameaçados de processo, que tiveram que apagar o conteúdo que eles gravaram na hora, de maneira coerciva. E a gente, logo no primeiro momento, por eu ser o diretor da peça, foi me dado voz de prisão, sem me apresentarem o artigo que eu estava sendo enquadrado, o motivo claro da minha prisão. Eu, apoiado na Constituição brasileira e dentro do livre expressão do meu trabalho de ofício registrado no Ministério do Trabalho, que é de teatro, estava ali apresentando e me sentindo o direito de não ser detido sem nenhuma acusação clara, como todo cidadão tem esse direito. E fui algemado, brutalmente jogado no forró, numa cena que durou alguns minutos de violência para que isso acontecesse. Fui encaminhado para o DP. Uma parte grande do nosso cenário foi apreendido, que inviabiliza a gente fazer outras apresentações. A gente tem uma apresentação agora, sexta-feira, na Flasco, que é uma fábrica ocupada que faz um festival de arte super importante na região de Campinas, Sumaré. E a gente está com o nosso cenário apreendido pela polícia. E agora vamos ser alvo de uma investigação de caráter político e ideológico sobre o nosso discurso estético e subjetivo da arte que a gente produz. E é isso. Vocês têm apoio do PROAC, não é? E a gente teve apoio para montagem e vai ter apoio para circulação no ano que vem. Então, não está autorizada essa peça, não teria motivos para a polícia chegar, é isso? Então, a autorização de toda a expressão artística, que não é privada, que é no espaço público, ela é garantida pela Constituição desde que você não interfira no direito de ir e vir das pessoas no espaço público, ou que você não agrida os direitos civis individuais de cada um. Então, se algum policial se sentiu ofendido, talvez o que era passível é ele entrar com uma ação, não de maneira nenhuma interromper uma apresentação, porque isso nem na ditadura era feito. Eles esperavam acabar a peça para prender os atores. Então o que eles fizeram ontem, assim, dentro do Estado Democrático de Direito, foi uma coisa muito grave, que além de nos humilhar enquanto trabalhador, também expôs todo o público presente a um nível de violência excessivo, né? E aí tinham muitos menores de idade, tinham crianças, tinham famílias que não mereciam ser então aviltados pelo Estado como eles foram ontem. Essa acusação, né, relacionada aos símbolos públicos, ela foi te dada ali na hora? Você saiu de lá preso sabendo por quê? Não. Que era esse motivo? Só ou na esse delegacia motivo? que a gente ficou sabendo. Só na delegacia. Só na delegacia, depois de um processo grande de idas e vindas na praça. Só na delegacia, depois que eu estava lá já mais de meia hora, que eu fiquei sabendo que a acusação formal era de desrespeito com os símbolos nacionais, que no caso a gente utiliza o hino nacional intercalado com aquela música A Paz do Gilberto Gil para poder fazer uma cena que remonta a um processo de pacificação numa comunidade. E também a gente utiliza a bandeira do Estado e do Brasil hasteadas ao contrário,
como uma crítica ao papel do Estado na sociedade, no que tange os periféricos, jovens negros, que são um número potencialmente alto de mortes pela polícia. Então, esses símbolos que a gente usa foram tipificados como desrespeito aos símbolos nacionais, sem levar em consideração que a sociedade que a gente vive hoje utiliza o símbolo nacional da bandeira para estampar chinelo, cueca, calcinha, biquíni, toalha, qualquer tipo de mercadoria, e isso é permitido. Quando a gente quer ressignificar dentro do campo das artes, a gente é enquadrado numa lei da ditadura militar, né? Então, isso é um absurdo. Essa intervenção da polícia é um ato criminoso. A polícia praticou abuso de autoridade, ofendeu a Constituição, ofendeu o direito de livre expressão das pessoas, ofendeu a regra peremptória da Constituição, que veda a censura, e interrompeu um ato que é expressão da liberdade da cidadania. Não há nada absolutamente que justifique isto e que nos leva a imaginar se nós estamos vivendo em plena ditadura. Não, de forma nenhuma. A crítica ao poder público é algo perfeitamente garantido pela Constituição. Representa o exercício de um direito fundamental. O desacato consiste, do ponto de vista do direito penal e de acordo com a definição do Código Penal, na desobediência a uma autoridade que esteja no exercício legítimo do seu poder. Aí é que se caracteriza um desacato, mas absolutamente quando se exerce o direito de crítica. Os símbolos nacionais devem ser usados com respeito, respeitosamente. Entretanto, na aplicação dessa regra, pode haver alguma variação, de acordo com a interpretação que o aplicador da lei dê. Então, a gente conhece decisões que são proferidas com maior largueza ou decisões que são proferidas com maior rigor. É abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Ninguém pode ser detido a não ser em flagrante delito ou quando o ato esteja representando um perigo iminente. As pessoas podem filmar qualquer policial que esteja no exercício da sua autoridade ou que esteja praticando algum ato de restrição à liberdade cidadã. É claro que pode ser documentado. Ninguém pode ser impedido de fazer isso. É abuso de autoridade. É ilícito tanto do ponto de vista criminal quanto do ponto de vista civil. Então, no caso, cabe uma representação para os superiores desses policiais que não entendem bem qual é o exercício regular do seu poder, e uma representação ao Ministério Público, e cabe também ação civil de indenização contra esses policiais. Bom, eu acompanhei essa peça, eu presidi a Comissão da Verdade da Câmara de Santos, concedi uma medalha Brás Cubas para as Mães de Maio, e numa das ocasiões pude assistir na Praça Mauá este espetáculo feito ao ar livre, durante o dia, sem nenhum tipo de repressão. É um espetáculo que tem um conteúdo artístico e cultural bastante relevante, e quando eu vi o fato e vi a abordagem da PM, isso me chocou bastante. Acho que nada justifica a força que foi utilizada, nada justifica, foi um abuso
e a gente vai ter que apurar isso. Então, qual é a nossa ideia? Já preparei requerimentos para o comando da PM, para o comando da Guarda Municipal, para a Prefeitura de Santos, para que eles expliquem, se é possível explicar essa ação, e na quinta-feira vamos nos pronunciar durante a sessão na Câmara, que vai ser a primeira sessão após o evento, e convidar toda a classe artística e cultural de Santos para comparecer, para que a gente abra esse diálogo e evite que uma situação como essa se repita, porque a integridade física das pessoas que está em jogo e é a integridade cultural e a liberdade de expressão que está em jogo. Só uma pergunta, a praça pública é pública? Pelo que a gente está vendo, ela é pública até a interpretação de um agente que deveria ser público, entender que não é mais. Eu pergunto qual é o treinamento, qual é a formação cultural que um guarda ali tem para interpretar se aquilo é ou não uma manifestação cultural. As pessoas estavam pacificamente, sem nenhum tipo de violência, e o que a gente viu foi uma violência unilateral. Porque da parte de quem estava lá se apresentando, o que houve foi uma tentativa de um diálogo. Repito, e acho que foi um dia triste, uma truculência, uma violência absolutamente injustificável e, sobretudo, desnecessária.